Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Reitor que se teve que ausentar agora, mas esteve cá presente no início do nosso evento. A Sra. Presidente do Conselho Geral para a Fundação, a Doutora Maria de Belém Roseira, todas as entidades presentes e mesmo à distância, meus senhores, minhas senhoras. Agradeço à Comissão Organizadora o convite que me foi interessado para moderar esta mesa, cujo tema agregador a abordar será responder com adequação, equidade e qualidade às necessidades das pessoas. É uma honra para mim moderá-la, uma vez que dela fazem parte e dos convidados que me aqui acompanham nesta mesa, que nos trarão certamente conhecimento e partilha que nos farão refletir sobre as respostas às necessidades de saúde das pessoas da região do Algarve. Como foi apresentado, temos presente na mesa a professora Ana Tércia, que realmente é diretora do curso de Medicina da nossa Universidade do Algarve. Temos a doutora Natasha, que realmente também está aqui presente connosco, a doutora Paula Paiva, aqui presente, desculpem, a doutora Paula, aqui a doutora Natasha e o doutor Lucas Chambel, que nos realmente irão fazer aqui uma breve apresentação. Agradeço aos oradores convidados que respeitem o tempo que lhes foi atribuído para a apresentação do seu tema, para que realmente nós não atrasemos os nossos trabalhos. A professora Ana Tércia irá abordar o curso de Medicina da UALG e o seu impacto nos recursos médicos da região e, como foi dito, ela realmente, a doutora Ana Tércia, é doutorada em Biologia, ramo de Fisiologia Animal pela Universidade do Algarve em 2002, é professora adjunta e vice-presidente da direção da Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve até 2012, mestre em Medicina pela Universidade do Algarve em 2016, especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente médica de família na Unidade de Saúde Familiar Balsa, em Tavira, e é professora auxiliar convidada da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade desde 2017. Atualmente é diretora do mestrado integrado na Medicina. Faça favor, doutora e professora Ana Tércia. Ok. Então, antes de mais, bom dia a todos. Eu vou saltar a parte dos cumprimentos que já foram aqui efetuados, nomeadamente pela professora Augusta. Obrigada pela apresentação. Não se ouve? Ok. Desculpem, só um bocadinho. Isto, para passar dos preparativos iniciais, eu prometo que vou demorar só 15 minutos mesmo. Começar por dizer que obviamente é uma honra, é com muito gosto que estou aqui para falar sobre o impacto do curso de Medicina da Universidade do Algarve nos recursos médicos da região, principalmente tendo em conta que eu sou um desses recursos médicos formados aqui nesta universidade e atualmente desempenho também funções de direção do curso e, portanto, é com muito gosto que venho aqui falar um bocadinho convosco e partilhar aqui aquilo que nos parece que, de facto, têm sido os impactos de termos este curso aqui na região. Antes de falar propriamente dos impactos, parece-me que é absolutamente essencial relembrar aqui um bocadinho do caminho que foi percorrido para que fosse possível concretizar este sonho de ter o curso de Medicina na Universidade do Algarve, porque obviamente havia a percepção de que ter o curso de Medicina aqui no Algarve iria fazer a diferença do ponto de vista dos recursos, nomeadamente, em particular, dos recursos médicos e, portanto, da prestação de cuidados na região. Relembrar ali 2 ou 3 marcas importantes. Já em 98, o reitor, à altura da Universidade do Algarve, o professor Dr. Adriano Pimpão, cria o grupo para o desenvolvimento da área da saúde, no mesmo ano em que uma resolução do Conselho de Ministros refere que, a serem criados novos cursos de medicina, estes devem representar uma inovação significativa em educação médica. Portanto, este grupo, formado em 98, desenvolveu o trabalho no sentido de facto, desenvolver um currículo de medicina inovador. Em 2005, o professor Ponte é nomeado diretor científico e pedagógico do curso de medicina. Em 2006 é feita a primeira visita da Comissão de Avaliação Internacional e é formado o Departamento de Ciências Biomédicas e de Medicina.
Em 2008 é então dada a autorização do Governo para a abertura do curso na condição de ser pedagogicamente inovador e em 8 de setembro de 2009 o sonho concretiza-se e temos o primeiro grupo de estudantes de medicina, na altura constituída por 32 estudantes. Falar do mestrado integrado em medicina, portanto, o curso de medicina na Universidade do Algarve é de facto falar em inovação pedagógica. É um curso exclusivamente para licenciados. A seleção é baseada não apenas nas capacidades cognitivas, mas também nas competências humanas. É um currículo integrado, desenvolvido baseado na aprendizagem baseada em casos, o famoso PBL, a aprendizagem essencialmente ativa e colaborativa. O foco é nos cuidados de saúde primários, o que vem de encontro com aquilo que já foi referido anteriormente, quer pela professora Maria de Belém Roseira, quer pelo professor Salclarides. Portanto, o nosso curso aqui da Universidade tem este foco nos cuidados de saúde primários. Temos também o foco no treino e avaliação em comunicação e ética e, igualmente, investigação básica e clínica, do modo a promover o desenvolvimento contínuo na área da medicina e, obviamente, que para manter a inovação pedagógica é fundamental manter a investigação em educação médica e é uma área que é privilegiada na Faculdade de Medicina. Então, falando do impacto do curso de Medicina da Universidade a nível regional, gostaria de falar primeiro do aspecto essencial para começar, tem a ver com o número de estudantes. Como podem verificar, durante os primeiros anos mantivemos um número de 32 estudantes por ano. Em 2013 e 2014 houve um aumento para 48 estudantes e depois, número esse que se manteve até 2020. Ali, a partir de 2021 houve um aumento sustentado de 8 estudantes por ano. E vamos atingir agora, no ano letivo 25-26, na 17ª edição do curso de Medicina, um total de 96 estudantes, que é o número máximo que prevemos atingir, pelo menos nesta fase, nos próximos anos. De reforçar que, para ser possível este aumento do número de estudantes, há um contributo muito importante dos municípios do Algarve, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal do Algarve. Em 2021 foi assinado um contrato de programa exatamente com o objetivo de alargar e de modernizar a formação da medicina e, consequentemente, a prestação de cuidados de saúde a nível da região. E, portanto, isto tem permitido, de facto, fazer um aumento do número de estudantes e mantendo a qualidade e, por outro lado, diversificar e melhorar a formação que fazemos. Então, e que médicos é que já formamos a nível da Universidade do Algarve? Os primeiros médicos a serem formados e que saíram com o título de mestre foram 29 em 2013. Depois fomos mantendo mais ou menos um número estável até 2017, o que no fundo traduz aquela estabilidade inicial do número de estudantes, e depois foram aumentando de forma suave, até que este ano tivemos o maior número de diplomados formados, 49 que concluíram o curso este ano letivo e que estão neste momento a preparar-se para fazer a prova nacional de seriação para acesso à especialidade. Este total são acima já de 400 estudantes, médicos, que falarei já mais à frente. Outro aspecto importante tem a ver com qual é a formação anterior destes médicos que nós estamos a formar. As barras mais altas que ali estão são relativas às ciências da saúde. Portanto, são médicos que anteriormente eram enfermeiros, fisioterapeutas, dietistas, farmacêuticos. E depois a barra a seguir que temos é das ciências básicas, portanto, estamos a falar de biólogos, bioquímicos, por exemplo. Porque é que me parece que é importante pensarmos também nestes números e nesta realidade? Numa conferência em que pretendemos discutir também a multiprofissionalidade, é importante dizer que estamos a formar médicos e estamos a transferir recursos em algumas destas áreas, nomeadamente de enfermagem, sendo que temos um número significativo
dos nossos médicos que anteriormente eram enfermeiros. Outro aspecto importante tem a ver com onde é que nós estamos a recrutar os nossos estudantes. E como podem ver, portanto, eu dividi apenas em a região do Algarve e outras regiões do país. E, portanto, como podem ver, temos ali o Algarve com uma representação significativa desde o início, que tem vindo a aumentar e agora, nos últimos anos, até temos um número perto dos 40%, que, portanto, já viviam no Algarve quando vieram fazer o curso de Medicina. E estes médicos que formamos, onde é que eles decidem fazer a sua especialidade? O que representa, portanto, o que temos aqui neste gráfico são aqueles que estão a fazer a especialidade ou já a fizeram, já a concluíram no Algarve, comparativamente com outras regiões. Podemos também verificar que o Algarve esteve sempre bem representado, ali nas barras mais laranja, e mais uma vez que nos últimos anos, como podem ver, até em 2021, metade de todos os nossos médicos a fazer especialidade fizeram-na ou estão a fazê-la aqui no Algarve. Ora, e de chamar ainda a atenção que temos ali naquelas barras pequeninas os médicos que escolheram não fazer a especialidade, e sabemos que alguns deles ainda se mantêm na região a prestar cuidados, mas sem terem feito a sua especialidade. Ora bem, daquele conjunto, não se assustem com a tabela, só dizer que isto tudo representa 130 médicos formados no Algarve, a fazerem especialidade no Algarve. Nesta tabela eu queria só reforçar que aqui nesta barra, será que este ponteiro funciona? Ah, fantástico, ok. Então, temos aqui a representação da totalidade das especialidades onde temos médicos formados no Algarve, são um total de 22. Dizer que destacar a Medicina Geral e Familiar, onde temos já 64 médicos formados no Algarve a fazer esta especialidade, e a Medicina Interna com 16. Daqueles 130, 45 já concluíram a especialidade, portanto temos já especialistas de 11 áreas diferentes, sendo que, mais uma vez, a área mais representativa é a Medicina Geral e Familiar, já com 27 especialistas formados. E agora a pergunta é, nós formámos 45 especialistas e será que eles ficam no Algarve? Será que ficam no SNS? E, portanto, conseguimos aqui neste gráfico demonstrar que... Tem 2 minutos. Ok, 2 minutos, vamos embora. Onde é que trabalham estes médicos? 82% permanecem no LS Algarve, 18 saíram, uns continuam na região a trabalhar no privado, outros saíram inclusivamente da região. Outra pergunta que coloquei é se destes que efetivamente ficaram no Algarve a trabalhar no LS, se já eram do Algarve ou de fora, e podemos verificar que 65% de facto eram médicos que já viviam no Algarve e que permanecem, mas temos 35% que vieram de fora para fazer os seus cursos cá e que ficam cá. De realçar ainda que temos 4 especialistas que fizeram o curso no Algarve, saíram para fazer a sua especialidade e voltaram novamente e estão a exercer funções na ULS Algarve. Então, rapidamente em números, impactos, 469 graduados, 130 internos de formação específica no Algarve. Atenção que só conseguimos começar a formar internos em especialistas em 2015 e que saem os primeiros em 2019. Demora tempo formar médicos. Temos já em 22 especialidades. De 85 internos, temos 85 internos atualmente a fazer a sua formação, 37 em Medicina Geral e Familiar, que, reparem, representa já mais de metade do total de internos que temos nesta especialidade no Algarve. 45 especialistas formados, dos quais 37 ficaram no Algarve, e 23 médicos de família
que representam atualmente já cerca de 10% dos médicos que trabalham nas unidades de saúde do Algarve. Ora, uma vez que tenho muito pouco tempo, queria só reforçar que, obviamente, nós estamos aqui a falar de números, interessa-nos também saber que médicos são estes e o modelo que nós promovemos é de médicos que são orientados para a prestação de cuidados na pessoa e na comunidade, com elevados princípios éticos, e acreditamos que são estes os médicos que estão atualmente a prestar cuidados na região. Não posso deixar de dizer que não é só preciso formar médicos, temos que encontrar estratégias para que os médicos fiquem. A formação médica contínua é uma aposta da Faculdade de Medicina e é essencial manter uma oferta formativa pós-graduada na área da prática clínica, que, por um lado, mantenha as pessoas cá, mantenha os médicos cá e que promova, de facto, o desenvolvimento de prestação de cuidados com qualidade. Aqui não posso deixar de referir duas estruturas relativamente recentes. Ok. Centro de Simulação Clínica. Centro de Simulação Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve e o Centro de Simulação Cirúrgica do ABC, portanto, o Algarve Biomedical Center, que também já aqui foi referido. Muito rapidamente, não posso deixar de referir o Programa Doutoral de Investigação Clínica em Medicina Translacional. Temos, neste momento, 30 doutorandos, o que também permite que haja um desenvolvimento académico dos médicos que são aqui formados. Não sei se o professor Saclarides está a ouvir, mas eu vou passar à direção, aliás, temos um elemento da direção do doutoramento aqui presente, o seu desafio daquela proposta de doutoramento para que possamos desenvolver. E, finalmente, falar também do Centro de Investigação do ABCRI, que tem um conjunto de projetos, tem condições para que os médicos desenvolvam projetos quer na área mais das ciências biomédicas, quer na área da investigação clínica. Finalizar dizer que, obviamente, que temos que continuar a formar em medicina em qualidade. O impacto deste número, do aumento do número de estudantes que te falei, só vai ser verificado nos próximos 5 a 10 anos. Demora muito tempo a formar médicos e formar especialistas. E muito importante pensarmos que é necessário mitigar as dificuldades de instalação e fixação da região, que vai muito para além daquilo que é o papel da universidade. E, portanto, que é um aspecto que temos que pensar todos em comunidade. E obrigada. Iremos abordar o tema otimizar e potenciar as diversas competências profissionais, o exemplo da saúde mental, e realmente chamo ao palco, digamos, em termos de apresentação, a professora Natasha, doutora, ok? Eu sou a doutora Natasha, que realmente irá abordar. A doutora Natasha é licenciada em Psicologia, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com uma especialidade avançada em intervenção precoce. A intervenção precoce, foi responsável pela implementação de uma equipa GASMIN, que é o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, no Centro de Saúde de Lagos, passando a pertencer aos quadros da ARS Algarve, onde exerce a função de psicóloga clínica e da saúde nos diversos programas da área da infância e estando afeta ao Centro de Saúde de Albufeira. É assim, não é? Portanto, deixa... Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada ao convite que foi-me feito pela doutora Ana Cristina Guerreiro. Espero, sinceramente, estar à altura do convite feito. Não sou professora, estamos na faculdade, é um facto, mas eu não sou professora. E também não é gabinete, são grupos. E, de facto, isso faz a diferença. Bom, eu escrevi e vou ler e cronometrei. Eu penso que vou passar 1 minuto, mas vou tentar ser o mais sucinta possível. Portanto, em primeiro lugar, o desafio que me foi colocado foi o de falar sobre a possibilidade de optimizar e potenciar as diversas competências profissionais, dando o exemplo da saúde mental. Eu acrescentei a este título o subtítulo da teoria à prática, dado que não vos venho falar apenas de ideias e de ideais, mas também de experiências e de possibilidades. Mas como as ideias e os ideais também são importantes, começo por assinalar alguns breves apontamentos. Se hoje estamos aqui todos, é porque acreditamos na filosofia desta nova organização.
Se estamos aqui, é porque sabemos que esta mudança exige cuidados de maior proximidade, integração e continuidade. Sabemos que estes têm de assentar em equipas heterogéneas, abertas, dinâmicas e adaptativas. Sabemos que o modelo vigente assenta em cuidados remediativos, hospitalocêntricos, competitivos, centrados em especialidades e em especialistas especiais, está cada vez mais desajustado, é ineficaz e desmotivante. Mas sabemos também como é difícil transformar a filosofia em prática, e já foi posto aqui isso em evidência. Como é difícil a mudança para o ser humano, como a resistência pode ser franca. Estamos habituados a trabalhar isoladamente, tendo por base uma filosofia competitiva. Temos de lutar pelo nosso lugar, o sucesso depende daquilo que consigo eu provar que consigo. Mas será este efetivamente o funcionamento intrínseco do ser humano? Posso-vos assegurar que na gênese não é. Não somos seres individualistas, nem competitivos. Na verdade, bem pelo contrário. Somos seres sociais, colaborantes, que necessitamos da relação para sobreviver. Penso que a maioria de vós aqui saberão que um bebé humano, sem relação, mesmo que esteja alimentado e cuidado, morre. E se observarmos uma equipa desportiva de crianças até à idade da pré-adolescência, se estas não forem instigadas pelos adultos, veremos que aquilo que as move não é a competição enquanto objetivo. Mais do que vencer, querem brincar, partilhar, experimentar. É a cultura desportiva, é a influência do adulto que traz a necessidade de derrotar o adversário. Então, por que é que será que a cultura se enraizou desta forma tão acérrima nesta forma de organização? A verdade é que a competição acontece como consequência de uma ordem social baseada na ideia da escassez de recursos necessários à sobrevivência, a qual, se em tempos foi verídica, hoje em dia, na nossa sociedade, é falsa. Mas a economia industrial ainda está muito próxima. A necessidade de competir para ter, a necessidade de posse para se atingir a felicidade, a necessidade de atacar aquilo que é divergente para que a razão impere, ainda tem a sua força. Ainda assim, já são muitos os humanos que foram percebendo o quão ineficaz é esta cultura nos nossos dias. Efetivamente, é cada vez mais claro que as necessidades de cuidados, nas suas diversas formas, são e serão cada vez em maior número. É cada vez mais claro que, ao continuarmos a tratar o problema depois dele se instalar, necessitaremos de muito mais recursos e energia com muito menor sucesso. É, sobretudo, cada vez mais claro que, a continuar nesta linha, os recursos serão impossíveis de se atingir. E estando a falar de recursos humanos, estes já são e serão cada vez mais escassos. Interessante voltarmos precisamente à escassez e como esta nos motiva à mudança. Mas desta feita de outro tipo de recursos que exigem outro tipo de respostas. Vemo-nos então confrontados com as orientações que visam a garantia de um acesso à saúde que seja amplo, de qualidade, efetivo e equitativo. Sabemos que temos de passar a um modelo que seja integrativo, articulado e complementar. Sabemos que temos de apostar na prevenção, ter o cidadão no centro e envolver a comunidade. Sabemos que temos de organizar a comunicação entre os diferentes níveis de cuidados e tipologias de serviços. Sabemos que temos efetivamente de passar a uma cultura de colaboração, de empoderamento, de trabalho em rede. Passemos então à prática, começando pela otimização, e que, se formos ao seu significado, quer dizer reestruturar com o objetivo de obter maior rendimento possível, resolver um problema. Começo por ressalvar que o trabalho em equipa já vai sendo... Isto vai andar para a frente... o trabalho em equipa já vai sendo comum em muitos contextos. Mas a prática de otimização de recursos que vos trago vai muito para além do habitual trabalho em equipa. Muito provavelmente, muitos de vós já ouviram falar do GASMI, os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil, que é um programa exclusivo do Algarve, que nasceu em 2001, fruto de um sonho, de uma visão de oportunidade e encontro de vontades de pessoas com disponibilidade para criar, construir, o qual associou, através de um protocolo, duas ARS, o Algarve e Lisboa,
e os cuidados de saúde primários e um hospital, o Dona Estefânia. O intuito foi criar equipas multidisciplinares, e friso este conceito, já lá iremos, que se integrassem nos centros de saúde do Algarve e que, à semelhança da sua referência, a então Clínica do Parque, equipa integrada à época no Departamento de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Central, oferecessem uma resposta organizada no âmbito da saúde mental infantil, área que se encontrava praticamente a descoberto na nossa região. Fazendo uma apresentação muito breve daquilo que são estes grupos, porque quero focar-me no cerne da optimização e também naquilo que tem sido o potenciar, digo-vos que este projeto começou com 2, passou a 3, de 3 a 5, 7, 9, 10 e hoje conta com 11 equipas espalhadas por toda a região algarvia, cobrindo atualmente todos os concelhos do Algarve. Passou de projeto a verdadeiro programa de intervenção que assenta a sua filosofia naquilo que João dos Santos, homem de visão e pai da saúde mental infantil, preconizava já no início dos anos 60. Uma intervenção de proximidade, diferenciada, integrada e multidisciplinar que visa a avaliação e intervenção junto de crianças e famílias que apresentam psicopatologia, a qual deveria ser apenas ligeira e moderada, mas não é, mas também no desenvolvimento de programas de prevenção e promoção da saúde mental infantil. Um dos pilares da sua ação é a articulação com as outras estruturas da comunidade que intervêm na área da infância, onde a escola ocupa um lugar de relevo. Dirige a sua atenção para crianças dos 3 aos 12 anos e suas famílias, dado que esta é a população-alvo da Clínica do Parque, equipa que deu corpo a este projeto e que é também aquela que tem a seu cargo, a nível da intervenção da psiquiatria da infância e da adolescência, a região do Algarve, no Hospital Dona Estefânia. Construiu um modelo de atuação idêntico ao da sua fundadora, bebeu e bebe de sabedoria e experiência da fonte, formou equipas semelhantes, mas inovou, porque se baseou já na altura numa ideologia de verdadeira integração de cuidados. Na sua generalidade, as equipas são constituídas por profissionais de enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, terapia da fala, serviço social e algumas também contam com fisioterapia, tal como preconizado pelas unidades de pedopsiquiatria. Mas o GASMI conta, além destes, com profissionais de medicina geral e familiar no seu corpo e com profissionais de pedopsiquiatria que, não estando diariamente presentes, se integram efetivamente nas equipas. São estes. Apesar de maioritariamente indireta, esta resposta passou a estar mais acessível, sendo envolvida em todas as situações que dela necessitam. Como? Cada um dos 3 ACEs, existentes até há bem pouco tempo, está sob a responsabilidade de um médico pedopsiquiatra que reúne, em regra, bimestralmente com toda a equipa do seu centro de saúde para consultadoria e supervisão regular, apoiando-se este no manancial de informação que os profissionais das equipas lhe transmitem, tendo em conta uma avaliação clínica rigorosa, dados do resultado da intervenção efetuada, conhecimento da realidade próxima e da articulação com a comunidade envolvente de cada criança e família. Para além destas reuniões, a equipa usufrui de uma via aberta e permanente de contacto e reflexão, desenvolvendo-se um trabalho de verdadeira complementariedade entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, sendo a avaliação e intervenção pensada em conjunto, a farmacologia prescrita pela especialidade e transcrita pelo MGF da equipa, permitindo uma atuação verdadeiramente complementar, segura e de continuidade. As raras situações que ainda assim careçam de observação direta, esta é organizada consoante as disponibilidades e necessidades específicas. Deixar-vos breves dados que em 2023 foram efetuadas 51 reuniões a nível regional, tendo sido discutidas pelas equipas 154 crianças das 1.440 em acompanhamento, nesse ano, mantendo terapêutica farmacológica prescrita desta forma, 202 crianças, contabilizando as situações dos anos anteriores. Durante o período pandémico, vimos forçados a recorrer à modalidade da reunião online, o que, na verdade, acabou por trazer mais valias, dado que se constituiu como uma forma facilitadora de contacto mais frequente, dada a distância física dos supervisores. Atualmente, mantemos este modelo em conjunto com as reuniões presenciais mais espaçadas, o que resulta no maior número de reuniões efetuadas. Sendo este um dos caráteres de maior inovação, é também o de maior crítica. A mudança de paradigma exige audácia e desapego.
Mais do que trabalhar em equipa, este modelo promove uma verdadeira cultura colaborativa. Se formos à gênese do conceito, colaborar é interagir com o trabalho do outro e permitir que o outro interaja com o nosso, levando à construção coletiva. Colaborar exige confiança e valorização dos diferentes elementos e dos diferentes perfis profissionais. A colaboração implica que o desempenho de um contribua para o rendimento de todos, promovendo a aprendizagem constante. E é desta forma que da otimização se passa à potencialização dos recursos e das diferentes competências profissionais. Voltemos ao conceito lá atrás das equipas multidisciplinares. A multidisciplinaridade implica um conjunto de várias disciplinas em que cada área dá a sua contribuição sobre o mesmo assunto. A equipa funciona como um somatório de diferentes visões, assente numa estrutura hierárquica, sendo comum, no contexto da saúde, ser o médico, o líder e os outros profissionais adequarem a sua ação às decisões por este tomada. Não se desenvolve uma identidade grupal, conjugam-se instrumentos orquestrados por um maestro. Já a interdisciplinaridade pressupõe um diálogo cooperativo, procura de construção conjunta, uma estrutura horizontal, valoriza a interação que promove a comunicação efetiva. Umas ideias interagem com as outras, partilham-se experiências, criam-se novas perspectivas, promovem-se então novas competências. Estas equipas de que vos falo são constituídas por elementos pertencentes às diferentes unidades do seu centro de saúde, constituindo esta realidade mais um fator de ligação e partilha de saberes, experiências, informação e formação, e que os transforma em agentes experientes e diferenciados na área da saúde mental infantil, polinizadores de diferentes ambientes. Aquilo que começou por ser multidisciplinar na sua constituição, rapidamente passou a ser interdisciplinar na sua ação. Mas para aqui chegar, batemos em outra das críticas frequentes à saúde mental, a qual, recordo, é exemplo. Queremos potenciar os recursos, certo? Queremos que os profissionais ganhem competência para dar mais e melhores respostas. Ora, só se promovem competências quando há transformação. Só se acede à transformação aprendendo e só se aprende partilhando. Se em qualquer área estas premissas são verdadeiras, na saúde e sobretudo na saúde mental, elas são indiscutíveis. Pois acresce a variável de que na segunda trabalhamos com aquilo que vai para além do observável direto e imediato. Trabalhamos com representações, significados e interpretações. E é verdade, paramos, reunimos muito, falamos muito, acusam-nos. Mas com um caso, estudamos todos, assistimos, discutimos, refletimos, partilhamos e exponenciamos saberes. Aprendemos a delegar, a confiar, a aceitar, a acreditar uns nos outros, a partilhar. Com um caso, tocamos vários sistemas. Eu peço imensa desculpa, mas sabe, isso só atrapalha. Ok, já perdemos 30 segundos. Com o caso, tocamos vários sistemas e estruturas. Estando a criança sempre no centro da intervenção, esta vai muito para além da ação direta, pois importa planear a melhor forma de dar resposta às suas necessidades e especificidades clínicas, envolvendo sempre a família, muitas vezes alvo preferencial de intervenção, respeitando as condicionantes do seu meio natural e dos recursos terapêuticos existentes, privilegiando a articulação com as estruturas da comunidade. Envolvemos muitas vezes um sistema familiar inteiro, uma comunidade, vários setores. E porque chegámos aqui fomos mais além. Das equipas interdisciplinares partimos para as equipas uniprofissionais, mas intersectoriais. Da prática da articulação foi nascendo a necessidade de se constituírem redes, de organizarem recursos existentes da comunidade, de dar mais um passo para se optimizarem as respostas, de potenciar os recursos. E vou saltar, de facto, aqui uma parte... com muita pena, mas para vos mostrar, sobretudo, aquilo que foi... peço desculpa. O Potenciar Plus, as várias atividades que estas equipas já foram desenvolvendo ao longo destes anos, destes 23 anos de existência, quer encontros, quer, sobretudo, estas duas grandes ações que envolveram a comunidade, o município, e que, de alguma forma, espelham tudo aquilo que o professor Sá Clarides acabou de falar. Mais ainda, que do trabalho destas equipas, sendo impossível dar conta de todos os projetos que têm sido muitos, deixo-vos com estas breves pinceladas. A Saúde das Palavras, projeto desenvolvido pela equipa da Albufeira em colaboração com a saúde escolar ao longo de 6 anos, que deu recentemente lugar à construção de um kit com diversos materiais técnico-pedagógicos em suporte físico e digital e a constituição de um verdadeiro programa de literacia em saúde emocional. A criação de um sistema de priorização de casos,
iniciado pela mesma equipa no âmbito de uma auditoria interna, tendo levado a um processo investido, sério e extenso em reflexão e co-construção, que envolveu numa segunda fase também as equipas de Lolé e de Olhão, e que deu origem à criação de uma grelha de pontuação de casos, com base nos critérios definidos em regulamento interno do GASMI e nos fatores críticos para o prognóstico em saúde mental infantil. Este sistema permite, através da pontuação, hierarquizar os casos em lista de espera, assegurando assim uma maior estrutura, imparcialidade, equitatividade e transparência na priorização dos mesmos. Este novo sistema traz também a possibilidade de melhorar a satisfação e comunicação com os utentes, famílias, referenciadores e comunidade, contribuindo em simultâneo de uma forma mais abrangente para a devolução na confiança no SNS e no acesso equitativo aos serviços de saúde. Estamos atualmente a iniciar um processo de concertação com o curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais desta Casa, para a construção de elementos de avaliação de satisfação e futuramente de eficácia também, bem como a criação daquilo que desejamos possa vir a ser um observatório em saúde mental infantil. Last but not least, temos em cima da mesa também uma proposta de alargamento do nosso trabalho à área da adolescência, através da necessidade de revisão de um protocolo de colaboração, do protocolo inicial de colaboração. Para finalizar, estes somos nós, e é com orgulho e vaidade que fecho a minha intervenção, dizendo-vos que o GASMI tem-se assumido como um programa com equipas interdisciplinares, coesas, dedicadas, disponíveis, empenhadas e motivadas para que o alcance dos propósitos para chegar ao alcance dos propósitos da sua missão, que, fruto da experiência acumulada ao longo dos anos, do modelo de consultadoria, supervisão e formação regular e de qualidade da prática de articulação interna e externa, tem vindo a desenvolver um verdadeiro espírito de interajuda, apostando na criatividade, versatilidade, condições substanciais para a melhoria contínua da qualidade da sua intervenção, inventando, reinventando novas formas de atuar e de rentabilizar recursos e conhecimentos que dispõe, garantindo sempre estratégias mais robustas, atempadas e, sobretudo, preventivas. Peço desculpa. Agradecemos aqui à doutora Natasha realmente a intervenção dela. Nós sabemos que é uma área muito carente aqui na nossa região do Algarve. Eu sou da área da saúde infantil e pediatria, sei realmente as dificuldades que existem no apoio às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Lamento realmente que o nosso tempo esteja muito limitado, mas realmente, de alguma forma, fez apelo realmente a esta importância do acompanhamento em termos de pedopsiquiatria das nossas crianças, que é fundamental. E nós sabemos que realmente há uma carência enorme neste apoio a este psicológico. Em termos do GASMI, portanto, eu já conheço esse grupo, realmente fazem e desenvolvem um ótimo trabalho aqui na região do Algarve. Parabéns, doutora Natasha. Lamento que realmente não tenha tido tempo para expor tudo aquilo que realmente desejava expor. De qualquer forma, agora chamo para apresentar a integração da ação social nos planos de cuidados e a efetividade das respostas, a doutora Paula Paiva, se faz favor, é assistente social no município de Faro, é técnica superior do Serviço Social na Câmara Municipal de Faro, é mestre em aconselhamento dinâmico e tem uma pós-graduação em terapia familiar. Muito obrigada, doutora Paula, agradeço a sua intervenção. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, muito obrigada por este convite que me foi feito, em nome do município de Faro. Estou muito orgulhosa de estar aqui a representar a área da ação social, da área social que é a minha paixão, e, antes de mais, esta área é impactante no plano de prestação de cuidados, a sua relevância e a importância que ela tem e continuará a ter para auxiliar no plano de prestação de cuidados. Não tenho aqui... Ok, muito obrigada. Nada como poderei começar por dizer que a integração da ação social no plano de cuidados é essencial para garantir uma abordagem mais holística e inclusiva no atendimento às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem dúvida, e é essencial, uma articulação interdisciplinar entre as várias áreas que permite-nos um olhar mais amplo e humanizado, onde os fatores sociais, económicos e psicológicos são considerados juntamente com os cuidados de saúde. Sem esta articulação, não poderá ter um sucesso a nossa intervenção no plano de cuidados. E esta abordagem vai-nos também facilitar a continuação e adesão aos tratamentos, nomeadamente, com a intervenção da ação social, é possível minimizar as barreiras
as barreiras, as práticas que comprometem a continuidade de cuidados. Nomeadamente, aparece-nos muito em atendimento na área da ação social, munícipes que necessitam de comprar medicação que é prescrita pelos médicos de família ou por outros médicos que os cheguem no hospital e não têm recursos económicos para o fazer. Portanto, se nós não os conseguimos auxiliar nessa prestação económica para conseguirem comprar a sua medicação, a sua terapêutica não vai ser realizada, portanto, o plano de cuidados não vai ser cumprido. Muito obrigada. Promovemos ainda e continuar a promover a prevenção na doença, nomeadamente ao identificarmos e abordar determinantes sociais da saúde, como a habitação, que também é muito importante referir, e a alimentação, que é cada vez mais, infelizmente, uma situação que quer lamentar. O plano de cuidados torna-se mais coeso, reduzindo assim, deste modo, o risco de recorrência ou agravamento de condições. É de lamentar que muitos dos utentes que nos chegam a nós, na área dos atendimentos, continuam com dificuldades de alimentação. Portanto, nós encaminhamos muito para os recursos a nível de alimentação que existem aqui no nosso município, no Concelho de Faro, para a nível destas respostas. Portanto, um cidadão que tenha carência alimentar, que tenha dificuldades económicas, nunca irá conseguir cumprir o seu plano de cuidados para conseguir ultrapassar a sua situação de saúde. Portanto, a área de ação social é muito importante e contribui imenso para conseguirmos o sucesso da terapia da pessoa que nós temos e que queremos o seu pleno e a sua qualidade de vida que chega ao seu melhor, não é? Apoiamos ainda o desenvolvimento na autonomia do cidadão que nos chega, nomeadamente com medidas que promovam a independência. Os indivíduos tornam-se mais aptos a enfrentar os desafios futuros, o que melhora a sustentabilidade dos resultados dos cuidados. Eu gostaria agora de vos fazer, e vou-vos elencar, vou-vos tentar elucidar algumas das medidas que nós, a Ação Social, promovemos para podermos contribuir para esta integração e efetividade de respostas nos planos de cuidados. Nomeadamente, foi criado um gabinete de apoio idoso no ano de 2012 no município de Faro, que surgiu devido a uma dificuldade persistente de dar uma resposta concisa à população idosa do nosso concelho. Isto porque era uma população muito frágil, muito vulnerável e deveria ter um atendimento muito especializado para este tipo de população mais vulnerável que nós temos. Então foi criado um gabinete de apoio idoso que existe desde o ano 2012. E o que é que nós fazemos? Fazemos um atendimento específico da população idosa e da respectiva família, todos residentes, obviamente, no Concelho de Faro. Identificamos as principais dificuldades destas pessoas, encaminhamos para as respostas mais adequadas, promovemos o seu direito e o acesso às prestações sociais e auxiliamos no preenchimento dos requerimentos e dos formulários para eles terem acesso aos seus direitos de cidadania, que muitos deles, infelizmente, desconhecem hoje em dia, e já vou-vos ilustrar em números concretos. E ainda realizamos a mediação de situações de risco e perigo para os serviços do Ministério Público do Tribunal da Comarca de Faro. E ainda instruímos processos de maior acompanhado. Este novo estatuto que veio substituir o antigo estatuto do regime de interdição. Obrigada. Relativamente a programas que nós dispomos também, temos o programa do Serviço de Teleassistência Domiciliária, que lá está, que vem permitir esta autonomia da pessoa poder estar em casa e na continuidade dos seus cuidados no domicílio. Também temos o apoio a este programa do Cartão à Bem, no apoio da medicação, o apoio ao arrendamento urbano, o programa Faro Sénior. E criámos ainda, vimos esta necessidade de criar uma Comissão Municipal da Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa de Faro, que foi criada em seu Regulamento Diário da República no ano de 2022. Relativamente àquilo que eu estava a querer dizer há bocadinho, e tenho aqui, ilustro-vos em números muito bem, e é de lamentar, mas é para terem uma ideia do que é a nossa realidade, nomeadamente aqui no Concelho de Faro, prevejo que no resto de Portugal também seja a mesma situação, o desconhecimento que as pessoas têm, nomeadamente esta população idosa, que eu vos trago aqui, do direito que têm dos seus direitos de cidadania. Portanto, nós temos aqui no ano de 2023 e no ano de 2024 177 idosos que desconheciam que tinham direito a aceder ao complemento por dependência, que não sabiam que tinham direito a uma pensão social por velhice, que não sabiam que tinham direito a outras prestações sociais. Portanto, obviamente que a sua reforma era muito mais diminuída antes de recorrerem ao nosso atendimento. O que isso quer dizer que
provavelmente não tinham tanto dinheiro para comprar a medicação que se calhar o seu doutor receitava, provavelmente não tinham tanto dinheiro para ter uma vida tão desafogada para comprar alimentação e outras questões relativamente ao seu dia-a-dia, de vida de casa, de pagamento de contas e tudo e tudo. Portanto, temos aqui 177 idosos que recorreram a nós, que foram encaminhados para estas prestações sociais e viram aumentadas os seus rendimentos, as suas reformas, que era somente um direito que eles tinham e que desconheciam. Relativamente a este serviço que nós também disponibilizamos, o serviço de teleassistência domiciliária, esta resposta que o município dispõe gratuitamente para os municípios, atenção, é sempre bom também vocês saberem, porque podem ter casos que nos queiram fazer chegar, tem o objetivo de zelar pela qualidade de vida e autonomia do município idoso e outras situações de exceção, não é somente para idosos, que se encontrem em situação de grande vulnerabilidade, na medida em que asseguram uma resposta imediata em situações de emergência de saúde e segurança e solidão. O que é que este serviço ou esta resposta vem beneficiar o município que tem este serviço? Em várias situações, nomeadamente, ele permite que o idoso fique mais tempo na residência própria, porque nós sabemos que não existem respostas em estrutura residencial para idosos, porque não existem vagas, não é? Infelizmente não há vagas para todas as pessoas que necessitam desta resposta. Permite ainda zelar pela segurança do próprio beneficiário que tem esta resposta, porque este serviço funciona muito bem, é só acionar atualmente até o modelo novo, temos ali uma pulseira, é só carregar no botão que vai logo para a central telefónica. Os familiares ficam mais seguros porque sabem que o idoso é só clicar no botão e também as instituições que os acompanham também ficam mais seguros, porque estes idosos podem ter serviço de apoio domiciliário, podem também ter esta resposta cumulativamente, não há qualquer tipo de problema. E como eu estava a dizer também, preserva a autonomia do próprio idoso e contribui para a sua melhoria e qualidade de vida. Então, e quem é que pode beneficiar deste equipamento? Podem me perguntar. Idosos que tenham mais idade superior ou igual a 105 anos, que se encontrem em situação de vulnerabilidade de saúde, residam sozinhos ou permaneçam sós pelo menos 4 horas por dia em casa, podem viver com o filho, atenção, podem viver com outro familiar, mas o familiar trabalha, a filha trabalha, obviamente, e o idoso fica pelo menos 4 horas sozinho em casa, pode ter esta resposta. E que possuam rendimentos mensais iguais ou inferiores ao indexante de apoio social, previsto para este ano, cujos valores são 509,26 euros. Portanto, esta medida ainda abrange bastantes idosos. Há outras situações de exceção. Quando falo em outras situações de exceção, encontram-se nas normas e no regulamento deste serviço do município de Faro, mas posso-vos dizer que são situações de pessoas portadoras de deficiência, pessoas que estão em cadeira de rodas, pessoas que estão acamadas, mas que não são idosas. Também está prevista esta atribuição. Muito obrigada. Então, até à presente data, posso-vos dizer que se beneficiaram desta resposta 126 municípios e que atualmente encontram-se a ser contemplados pela mesma 62, porque muitos deles, infelizmente, falecem ou integram uma estrutura residencial para idosos, portanto, e deixam de precisar da mesma. Relativamente aos encaminhamentos realizados pelo Gabinete de Apoio ao Idoso, relativamente ao ano de 2023, e os dados que eu apresento relativamente ao ano de 2024 foram extraídos até setembro. Os que aparecem aqui são até setembro. Coloquei na negrito os 3 assim, mais chamativos. Como eu já referi, temos aqui as prestações sociais, que foram 177 idosos que foram encaminhados para prestações sociais que desconheciam os seus direitos. Foram encaminhados para 88 idosos para outras respostas sociais na área do envelhecimento, nomeadamente encaminhamento para a resposta de centro de dia ao serviço de apoio domiciliário. E 61 idosos foram instruídos processos de maior acompanhado. Seguindo-se, só mais um momentinho, outras situações, nomeadamente estruturas residenciais para idosos, foram encaminhados também para integrarem essa resposta, para o Serviço de Teleassistência 35 e outras situações para o Ministério Público. Quando eu falo em outras situações para o Ministério Público, são situações de idosos em que se encontram numa situação de risco e perigo e que nós, município, temos conhecimento, vamos lá com os nossos parceiros, nomeadamente forças policiais, e que temos esse conhecimento e nós temos de sinalizar a situação de imediato ao Serviço do Ministério Público, ao Sr. Procurador, porque a situação do idoso encontra-se mesmo em risco. Foi por isso que nós criámos posteriormente depois a Comissão Municipal de Promoção da Pessoa Idosa, de Faro. E o que é que isto é do regime de maior acompanhado? Este regime vem substituir o anterior regime da interdição. Então, e dado ao número crescente do quadro demencial, infelizmente, da população idosa, que hoje em dia
é o que nós temos mais, não é? Foram sinalizados pelo Gabinete de Apoio ao Idoso ao Serviço do Ministério Público do Tribunal da Comarca de Faro, desde o ano de 2023 até setembro de 2024, 61 situações de idosos para instrução de processo de maior acompanhado. Porque sem esta instrução de processo de maior acompanhado, nós não podemos encaminhá-lo para um lar, porque o idoso tem uma situação diagnosticada com demência. Não é? O idoso com uma situação diagnosticada com demência não pode integrar uma estrutura pela legislação e pela situação que integra os estatutos da identidade, não é? Tem que ter um estatuto e tem de ter identificado um acompanhante jurídico. Para ter identificado o acompanhante jurídico é preciso este procedimento todo. Tem que se instruir o processo junto do Ministério Público, tem que ser designado um acompanhante jurídico e só depois é que o idoso vai integrar a estrutura residencial para a pessoa idosa. Portanto, todos os casos com demência têm que sempre passar para a instrução de um processo de maior acompanhado. Este regime de maior acompanhado não é só para idosos. O objetivo dele é promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com capacidade diminuída e promover o respeito pela sua dignidade. Quem pode beneficiar deste acompanhamento? O maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento. De exercer em plena, pessoal, conscientemente os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia de medidas de acompanhamento previstas neste Código. Portanto, esta medida, estou-vos a falar enquanto Gabinete de Apoio Idoso, mas não é só para pessoas idosas, para ser como pessoas com deficiência, portadoras de deficiência, portadoras de um quadro de psiquiatria, que não sejam idosas, portanto, é aplicado a várias situações que se enquadram aqui neste artigo 138 do Código Civil. Como eu vos estava a dizer, o município de Faro também criou a Comissão Municipal de Promoção dos Direitos Idosos, que saiu aqui em Diário da República em 17 de março de 2022 e cujo seu objetivo geral é promover os direitos da pessoa idosa e prevenir ou erradicar situações de alegados maus-tratos e ou negligência dos municípios idosos do concelho de Faro, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida através do acesso à informação e promoção dos seus direitos e no auxílio aos mesmos, assegurando o seu bem-estar e dignidade e combatendo a exclusão social. Estou quase agora. Objetivos específicos da Comissão. Diagnosticar as necessidades e os recursos existentes, acompanhar os casos previamente sinalizados pelo Gabinete de Apoio ao Idoso, sinalizar todas as situações de alegado risco e perigo aos serviços do Ministério Público, da área competente. Nós já sinalizamos situações a outros serviços do Ministério Público sem ser de Faro, que vieram parar ao Algarve, portanto, já aconteceu. Agilizar os procedimentos necessários por forma a promover uma resposta célere que coloque o idoso em segurança, nossa prioridade máxima. Realizar campanhas de sensibilização, que é muito, muito importante. E responsabilização das famílias e da comunidade em geral relativamente à matéria dos direitos da pessoa idosa. Promover iniciativas de interação das pessoas em projetos, pessoas idosas, e programas adequados às suas reais capacidades, de modo a favorecer a inclusão de cada um de forma abrangente. Se o idoso não percebe que campanha que nós estamos a fazer e não inserimos, não incluímos na mensagem que nós queremos transmitir, nada disso serve. Não é? Isso também é muito importante. Como é que funciona a Comissão? Quem é que faz parte desta Comissão? É constituída por 2 núcleos. Temos o Núcleo Restrito de Intervenção, que é o NRI, e temos o Núcleo de Respostas na área do envelhecimento, que é o NREI. O Núcleo Restrito de Intervenção é constituído pelo município de Faro, que é o Gabinete de Apoio ao Idoso, que eu represento, é constituído pela Unidade Local de Saúde do Algarve, pela GNR, pela PSP, mais fácil assim, tem pouco tempo, pela Segurança Social e pela Universidade do Algarve. Estes são os elementos que constituem o Núcleo Restrito de Intervenção. Agora, de uma forma sucinta, o Núcleo de Respostas na área do envelhecimento é constituído por todas as entidades com resposta na área do envelhecimento do Concelho de Faro, portanto, do GPSS, que tem resposta na área do envelhecimento, por todas as juntas de freguesias do Concelho de Faro e ainda por um representante de cada força política com representação na Assembleia Municipal. Por último, e resumindo, e é o meu último slide, queria-vos dizer e deixar esta mensagem muito importante, que a integração da ação social nos planos de saúde,
e nos planos de cuidado, não só eleva a qualidade do atendimento, como também amplia a efetividade das respostas ao abordar questões estruturais e socioeconómicas que impactam diretamente a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Ana Paula, acho que é importante pelo menos dar a conhecer o que é que no nosso município se faz em relação à integração da ação social nos planos de cuidados das pessoas e nomeadamente do apoio à população idosa, que realmente é um grande número de pessoas que fazem parte do nosso município e que às vezes são esquecidas nessa mesma resposta. Agora irá falar o Dr. Lucas Chambel, é farmacêutico, irá falar sobre a formação e a ação multiprofissional integrada. O Dr. Lucas é presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos e ocupou diversas posições relacionadas com a promoção de políticas de saúde, nomeadamente no Conselho Nacional de Juventude e numa rede de deputados de saúde global. Portanto, a palavra aqui ao Dr. Muito bom dia a todos e antes de mais dizer-lhes que fico feliz porque acho que vou ser facilitador do tempo, uma vez que não trago apresentação e portanto quero apenas partilhar convosco alguns desafios, até porque acredito que o espaço de discussão que vamos ter irá de certeza ser aquilo que vai mover a agenda e percebemos como é que em conjunto podemos realmente chegar a este ponto de percebermos que as profissões de saúde têm de trabalhar como um todo e não apenas a nível individual, mas já me facilitaram o trabalho, porque eu fico feliz não só de estar aqui no Algarve, apesar de não ser formado no Algarve, mas sempre acompanhei a nível regional, por diversas posições, aquilo que ia sendo feito nas diferentes regiões do país e tenho de admitir que o Algarve sempre assumiu um papel catalisador de alguns dos projetos que gostaria muito que se tornassem até de aplicação nacional e, portanto, deixar-vos essa mensagem. Na minha opinião, existem duas vertentes importantíssimas que definem a nossa ação no âmbito da saúde. Primeiro, e falar-vos aqui um bocadinho da organização que estou aqui a representar da Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde, nós acreditamos que a nossa missão, enquanto representantes de várias áreas, é garantir uma melhor prestação de cuidados, na sua acessibilidade, na sua equidade, mas também termos em nós uma perspectiva quase de humildade e também de respeito para com os profissionais, ao ponto de percebermos que só conseguimos fazer essa mudança se garantirmos que os profissionais têm todas as condições para exercer a sua prática profissional. E foi nessa premissa que há cerca de um ano esta plataforma de jovens profissionais de saúde foi oficializada na Assembleia da República. Conta hoje com 7 profissões representadas, ou seja, 7 organizações que representam aqui os jovens profissionais de saúde, e queria-vos deixar muitas vezes esta mensagem, porque quando começamos a percepcionar esta ideia do jovem em si, é um espectro muito alargado. Não só porque todos nós temos uma matriz identitária de juventude, mas a verdade é porque representamos jovens até aos 35 anos de idade e, portanto, como devem percepcionar, portanto, é diferente representar um jovem recém-graduado ou alguém que, apesar de tudo, já se encontra efetivado na carreira que escolheu e, portanto, os desafios são dispares, mas essa foi um bocadinho o desafio que nos foi lançado na Assembleia da República, como dizia, de representar aqui não só esta identidade como profissional a nível individual, mas mais até numa perspectiva holística como profissional de saúde. E, portanto, o desafio que tenho aqui para vos lançar é dizer-vos que a plataforma foi criada por nós acharmos e admitirmos que a forma como em Portugal nós fazemos advocacy e fazemos a representação dos profissionais está gasta. Portanto, isto é um compromisso que nós assumimos porque contrariamos qualquer sectarismo das profissões de saúde, que muitas vezes aparece caracterizado, seja na comunicação social, seja na forma como nós comunicamos, onde para uma profissão ter acesso a uma evolução que defende há muito tempo, parece, e cria-se essa percepção pública, que tem de ser feita à custa de outros. Portanto, nós não acreditamos que seja um caminho, apesar de muitas vezes identificarmos que não são os representantes que tentam passar essa mensagem, mas é isto que muitas vezes é a percepção. Eu, como farmacêutico, vi isso várias vezes, seja na questão das campanhas de vacinação, seja na questão de outras matrizes em relação às profissões, onde parece que nós só conseguimos ver, enquanto profissionais de saúde,
aquelas que são as nossas prioridades, aqueles que são os nossos desafios e a forma como conseguimos acrescentar à sociedade. E, portanto, é algo que nós tentamos mudar, até porque nós vemos que estes mecanismos de participação muitas vezes estão gastos, ou seja, muitos são os exemplos onde nós, apenas por tentarmos discutir aquilo que são os desafios e as oportunidades da nossa profissão, acabamos com auditórios mais vazios, porque não conseguimos mudar a forma como comunicamos e a forma como construímos propostas, uma vez que estamos um bocadinho fechados naquilo que era o que fazíamos já há muitos anos atrás. E outro desafio que temos visto é a questão dos chavões, que muitas vezes as nossas organizações, e passa esse desafio também a nós, vamos apregoando como eles em si fizessem esta passagem da teoria à prática. Já hoje ouvimos aqui, e, portanto eu sou um deles, quando falamos na centralização da pessoa, quando falamos na saúde em todas as políticas, são coisas que identificávamos que eram muito utilizadas neste espaço de advocacy, mas depois acabam por não ter uma tradução real nas políticas que aplicamos. Portanto, quantas não são as vezes onde nós falamos do envolvimento das associações de pessoas que vivem com a doença, mas depois não traduzimos isso em ouvir, mas para executar essas preocupações e não apenas para dar espaço para que essas preocupações venham ao de cima. E, portanto, é uma das preocupações desta plataforma e este conceito, portanto, só terminando nesta perspectiva da interdisciplinaridade, e eu até vou aqui acrescentar ao que a doutora Natasha referiu, sou totalmente dessa opinião. Nós adotámos um conceito quase de transdisciplinariedade, porque acreditamos e temos dentro da plataforma outras disciplinas que, apesar de não estarem diretamente ligadas com, se calhar, aqui a saúde humana, conseguem dar um aporte fundamental àquilo que é o sistema de saúde. A verdade é que nós continuávamos a ver as profissões de saúde como se fossem quase ilhas, ou seja, de vez em quando íamos fazendo umas pontes que iam ligando as ilhas, mas sem um real sentimento de profissional de saúde e que isso tenha uma identidade. E o exemplo que eu costumo dar, e enquanto jovem isso é muito próximo, eu acredito que tenho uma dupla identidade enquanto sou português, como todos nós, mas também tenho uma identidade enquanto europeu. E a forma que tentamos transferir isto para a área da saúde é: eu sou farmacêutico, mas sou profissional de saúde. E há alguma coisa que nos liga, não apenas a nossa profissão, mas a perspectiva de cuidar do outro e da pessoa, e tenho a certeza que não é apenas dos exemplos específicos, que eu já vou falar em termos de equipas multidisciplinares, mas por um pensamento que seja um pouco diferente. Eu lembro-me, e aqui posso falar com total desapego, desde que saí da faculdade, a primeira vez que eu pude tomar em contacto as dificuldades ou os desafios, ou até o que acrescentam ao sistema de saúde os outros profissionais de saúde, não foi sequer no contexto hospitalar onde estive. Foi à mesa destas organizações onde pude percepcionar quais é que eram as áreas prioritárias de desenvolvimento destas profissões e onde é que podíamos ter uma agenda conjunta. Dou um exemplo muito claro, por exemplo, em matéria de carreiras e de implementação de carreiras no Serviço Nacional de Saúde. Para mim, hoje, enquanto sou farmacêutico, mas enquanto representante da plataforma, é impensável defender que a carreira farmacêutica deveria ter certos avanços, quando sei que, por exemplo, existem profissionais como os médicos dentistas que há anos deviam estar implementados de uma forma mais séria no Serviço Nacional de Saúde. E é acho eu, o desafio que todos nós temos de ter, de olhar para fora daquilo que é a nossa quinta, começar a construir pontes muito mais sólidas entre estas ilhas da área da saúde e compromissos. Portanto, será muito mais forte ouvirem um farmacêutico falar sobre a carreira de médicos dentistas, muitas vezes, do que ouvir um médico dentista. Lancei este desafio, até porque tive algumas funções a nível parlamentar e sei da perspectiva do outro lado, o que é ouvir constantemente as mesmas organizações, sem nenhum entendimento conjunto sobre as suas prioridades, e às tantas é um conjunto de prioridades tão extenso que não sabemos por onde devemos de começar. E, portanto, deixar-vos esta reflexão. Falar aqui um bocadinho da formação, porque é um dos temas prioritários desta comunicação. E dizer-vos que acho que, obviamente, a formação, como eu vinha lançando o repto, é onde nós conseguimos começar a construir estas pontes. E, portanto, há vários exemplos a nível do país desta tentativa de formar entre os diferentes profissionais de saúde. O único desafio que lançamos é que não é uma questão de edificado. Ou seja, não é o facto de nós colocarmos jovens de várias formações a terem as mesmas aulas, a partilhar os mesmos recursos docentes, que vai fazer com que se crie um pensamento interdisciplinar. É da perspectiva da educação multidisciplinar, da criação de centros académicos clínicos e de metodologias de formação diferentes, que podemos ter este pensamento conjunto enquanto profissionais de saúde. E não propriamente,
como me aconteceu a mim, por exemplo, de partilhar uma cadeira de anatomia com o curso de medicina. Não foi isso em si que me deu nenhuma valência para entender qual é que era o papel do médico no sistema de saúde e como é que poderíamos também colaborar de uma forma mais efetiva. E é algo que nós sentimos e vamos sentindo também, que se traduz depois, obviamente, no espectro profissional, de uma não adequação ou de um pensamento multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. E falar-vos um bocadinho também que são várias as propostas que, enquanto plataforma, já apresentámos, quer ao Governo, quer a outras organizações, mas existe um pormenor aqui bastante importante para mim, que é a questão do Serviço Nacional de Saúde. E foi a primeira percepção que eu tive quando juntámos todas as profissões à mesa, é que existe uma clara necessidade e uma clara motivação de fazer parte do Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito que isto até podia ser uma ideia pré-concebida que nós tínhamos, mas eu estava à espera que houvesse uma discussão mais sobre como é que nós podemos evoluir as nossas profissões ou em diversos setores e não como é que eu posso criar um Serviço Nacional de Saúde onde me insiro e onde sou feliz. E, portanto, é nesta base que muitas destas propostas, eu gostava de partilhar algumas convosco, que foram criadas por esta necessidade de perceber que as profissões de saúde querem trabalhar dentro do Serviço Nacional de Saúde, tenham condições para o fazer. E algumas das propostas, só passando, por exemplo, no âmbito do planeamento de recursos humanos a nível nacional, e foi uma coisa que já conversámos diversas vezes até com entidades governamentais, não existe à data de hoje uma real caracterização da penetração dos profissionais de saúde a nível do território nacional. Ou seja, nós não temos hoje um mapa que nos diga quantos profissionais de saúde estão em cada região e o que é que aportam a nível de indicadores de saúde. Pode ser algo feito, obviamente, através dos planos locais de saúde, mas a verdade é que esta representação não existe. E quando me dizem que existe a nível dos médicos e enfermeiros, acho que está tudo dito. Obviamente são uma peça basilar do Serviço Nacional de Saúde, mas não chega. Se vos disser que, obviamente, as farmácias, e é um tema que nos é próximo, assumem um papel central em muitas das localidades onde não existe outro tipo de cuidados, obviamente que o que temos de pensar não é qual é que é o papel do farmacêutico apenas nessa comunidade, mas é qual é que é o papel da farmácia, para que outros profissionais possam juntar, para que haja uma real prestação de cuidados a nível local. E aí dizer-vos também, nós temos, por exemplo, e no âmbito farmacêutico, outros profissionais como psicólogos e nutricionistas a exercer muitas vezes no espaço da farmácia. E eu tenho muitas vezes vergonha da forma como são integrados dentro deste espaço de saúde, da forma como são muitas vezes ligados muito mais à parte do negócio do que à parte clínica, e onde não se percebe o valor acrescentado que aqueles profissionais têm dentro daquela comunidade. E, portanto, acho que isso é um planeamento a nível nacional que será muito meritório. Por outro lado, portanto, a criação de um quadro plurianual em termos da contratação de profissionais de saúde, ligando até muito mais a esta gestão das pessoas que se vão reformando e que vão entrando nas carreiras e não passando por todos, dizer-vos, por exemplo, a nível da formação já do jovem profissional, e como é que ela é feita mesmo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Quando há bocado vos dizia que os jovens por vezes se sentem um bocadinho quase como um corpo estranho dentro do Serviço Nacional de Saúde, é porque obviamente se sente, isto são várias conversas que temos tido, que mesmo a nível de formação dentro das equipas do Serviço Nacional de Saúde, o regime não é flexível o suficiente para que haja uma real aposta na formação contínua destes profissionais. Portanto, quando muitas vezes falamos da migração destes profissionais ou até do abandono profissional para outras áreas ou para o setor privado, muitas vezes há que compreender que são pequenas medidas que, apesar de não são estruturais, e numa altura onde falamos de reformas estruturais ou de contratos sociais entre a saúde e estes profissionais, muitas vezes são pequenas questões. Quando nós fizemos uma metodologia de ouvir estes jovens, percebemos que, por exemplo, a questão da formação e de poder haver uma majoração fiscal à formação dos jovens profissionais de saúde ou até um regime mais flexível de horas para que seja possível que estes profissionais já dentro do Serviço Nacional de Saúde tenham acesso à formação especializada, é um fator que vai contribuir para a fixação de profissionais. Por outro lado, obviamente a questão da violência e do burnout e assédio dos jovens profissionais de saúde. Nós assumimos, nos temas que vamos propondo, uma perspectiva quase clínica, que vos gostava de passar. Portanto, quase como se tivéssemos de fazer um diagnóstico daquilo que estamos a tratar e depois sim uma opção de tratamento. O que vamos falando nesta área, e vamos desenvolver um estudo sobre a saúde mental dos jovens profissionais de saúde, apoiado obviamente pela organização que representa os psicólogos dentro da plataforma, porque é-nos muito difícil continuar a assistir a muitas propostas que vão sendo colocadas sem ter um real diagnóstico daquilo que se passa em termos do balanço da vida profissional com a vida pessoal, em termos dos jovens profissionais de saúde, obviamente que é algo que
tem de ser transversal à sociedade, mas que aqui, se nós queremos fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, é algo que temos de fazer. Não partimos já para propostas concretas, o que dizemos é que é preciso um diagnóstico para resolver esta questão. E, portanto, terminar também para vos deixar esta mensagem de que o objetivo desta plataforma é ser um ponto de diálogo e de alargarmos finalmente esta discussão sobre a saúde, e como vocês muito bem fazem, tenho de assumir a todos os profissionais para que consigamos construir propostas que são conjuntas, porque é nessa vertente, como vos dizia há pouco, é muito difícil dizer que não a propostas quando todos as subscrevemos e todos acreditamos que elas são boas para o sistema e especialmente para aqueles que nós servimos. E deixar-vos essa última mensagem, que nesse sentido vamos apresentar agora a criação de um barómetro sobre a saúde em Portugal, que vai ser participado por todas estas classes de profissionais, que vai culminar com uma conferência no próximo ano, no dia 5 de abril, a Convenção Nacional de Jovens Profissionais de Saúde, onde o objetivo é que não só eu, nem estes 7 presidentes destas organizações tenham o privilégio de discutir saúde como um todo, mas que os jovens tenham toda essa oportunidade e consigam partilhar desta missão que temos em conjunto. Portanto, muito obrigado. Obrigada, Dr. Lucas. Realmente foi um aspecto que eu até desconhecia, que existia essa plataforma. Eu não sei se isso se repercute em relação aqui à Assembleia, e acho que é importante, só que é pena ser só 8 profissões em termos da saúde, sabendo nós que são muitíssimos mais em termos das profissões da saúde. Que manifestaram interesse, poderiam ser 20 se assim o quisessem. Ok. Em relação, portanto, estas perguntas ou estas questões nós depois deixaremos para o fim, porque agora vamos ter um breve comentário feito pela doutora Estefânia Paiva Martins, que realmente é médica dentista, nos cuidados de saúde primários na ULS entre o Douro e Voga, é membro do Conselho Geral e da Ordem dos Médicos Dentistas, tem uma especialização clínica em patologia oral, é membro da Associação Portuguesa de Médicos Dentistas dos Serviços Públicos, é licenciado em Biologia e mestre em Genética Forense e tem uma pós-graduação em Medicina Legal e Ciências Forenses, que realmente irá fazer aqui alguns comentários perante todas as apresentações que foram feitas, e depois reservamos uns minutos no fim para quem quiser fazer questões a todos os membros da mesa. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite em estar presente e representar a Associação Portuguesa de Médicos Dentistas dos Serviços Públicos. Antes de começar a falar um bocadinho sobre a integração da saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, vou então espelhar os comentários a estas excelentes comunicações que foram feitas neste painel, que todas elas, curiosamente, me tocaram particularmente, e já vão perceber porquê. Mas vamos começar no início. No início, falando precisamente quando começou a doutora Ana Paula Fidalgo, desculpem, a falar sobre a importância de trabalhar para o utente, trabalhar para a pessoa, de ter os cuidados personalizados. Cada vez mais temos que, quem atua e quem trabalha com o doente, cada doente é único e temos que trabalhar para aquela pessoa. E então, não sei se o Dr. António Lauschner se recorda, que esteve connosco em Arouca no Encontro Nacional de Médicos Dentistas dos Serviços Públicos. Nós fizemos precisamente a dignificação da nossa profissão no Serviço Nacional de Saúde. E como também foi falado aqui pelo Dr. Lucas, dignificar o profissional para que ele também possa prestar um cuidado para o utente. Começando então, depois pela primeira palestra deste painel, com a doutora Ana Tércia Joaquim, eu vou-lhe dar um caso de sucesso de um médico dentista, de um médico que tirou o curso aqui na Universidade do Algarve. Eu tenho um amigo, vizinho, que começou por ser meu vizinho como médico veterinário e agora acaba como meu colega, médico de Medicina Geral e Familiar, tirou a licenciatura aqui na Universidade do Algarve e agora é interno da minha unidade local de saúde e foi meu, isto é engraçado o ciclo que a vida dá, e foi meu interno porque também fez um pequeno estágio no gabinete de saúde oral do meu centro de saúde e, portanto, é um caso de sucesso, portanto estou-lhe aqui a transmitir que temos então aqui um caso mesmo real que isto acontece. E também me é muito cara a sua comunicação, porque como
referiu, eu tenho também uma dupla licenciatura, portanto eu venho de Biologia e depois também tirei Medicina Dentária, portanto eu sei muito bem o que é também vir de outro curso e de podermos então conseguir alcançar os nossos objetivos com esta possibilidade de um curso de Medicina para pessoas que têm outra licenciatura. Continuando com a segunda comunicação da doutora Natasha Gonçalves, da área da Psicologia, é muito interessante o projeto que trouxe e um bocadinho ligando também à minha profissão, eu muitas vezes tive que recorrer, e já recorri, quer a um psicólogo, quer um educador social, quer a outros profissionais, por exemplo, os enfermeiros de família e os enfermeiros que prestam cuidados na comunidade, porque eles estão muito próximos também do utente, para muitas vezes desconstruir o medo de ir às consultas de medicina dentária, quer de jovens, quer mesmo de adultos, porque nós temos pessoas que nos chegam às consultas que já são idosos e que nunca foram a um médico dentista na vida. Ou então pessoas que tiveram situações traumáticas, e eu tenho na minha realidade, no meu cotidiano, eu trabalho em cuidados de saúde primários numa vila, portanto é mesmo do interior de Portugal, em Arouca, penso que pelo menos já devem ter ouvido falar, e um certo núcleo de doentes que me chegam com algumas idades me falam de um médico dentista da 30, 40 anos e todos me contam o mesmo padrão. E então têm esses medos e muitas vezes temos que recorrer aos profissionais para nos ajudarem a desconstruir e, portanto, muitas vezes a enfermeira da comunidade brinca muito comigo, diz assim: como é que tu sabes essas histórias todas se o teu utente tem que estar com a boca aberta e não pode falar? E é curioso, porque muitas vezes eu, antes de começar uma consulta, tenho sempre que saber um bocadinho da história daquele doente para poder também chegar ao que ele necessita. Passando para a doutora Paula Paiva, sobre a integração da ação social, e vindo aqui nesta linha condutora, falou de algo muito importante: a ação social minimizar a continuidade de cuidados. E é verdade, porque infelizmente o Serviço Nacional de Saúde, embora tenha a medicina dentária integrada, não temos, por exemplo, uma resposta para a reabilitação. Eu, por exemplo, faço os tratamentos e tenho muitos doentes que ficam desdentados totais, mas depois nós não temos o passo seguinte. E é a autarquia, precisamente, são os projetos de ação social das autarquias que muitas vezes nos permitem dar a resposta seguinte. E é o que acontece no município de Arouca, que tem precisamente um projeto, que é o projeto Sorrisos, que, de acordo com alguns critérios, permite a reabilitação da cavidade oral do utente que assim o necessitar. Portanto, os projetos de ação social fazem toda a diferença também na resposta à saúde. E agora, como mote para a minha apresentação, não podia deixar de falar do Dr. Lucas Chambel, em que a mudança só acontece se os profissionais têm todas as condições para a exercerem, e é verdade. E é precisamente, e obrigada pela referência à medicina dentária, realmente os médicos dentistas que estão no Serviço Nacional de Saúde não têm uma carreira, portanto, eu venho falar um bocadinho sobre a importância, precisamente, da medicina dentária e da sua integração no Serviço Nacional de Saúde. A importância agora da criação dos serviços de saúde oral, agora nas recentes, vamos falar assim, estamos quase no final do ano, das unidades locais de saúde, e não há a saúde oral, ou costumamos dizer que não há uma saúde geral se não houver uma saúde oral, e é verdade. Muitas vezes a nossa saúde começa pela nossa boca, é isto que eu muitas vezes digo aos meus doentes. E, portanto, nós também temos serviços que levam também a um conjunto de profissionais diferentes. E este conjunto de profissionais está padronizado e também é uma indicação da Coordenação Nacional de Saúde Oral da Direção Executiva do SNS, em que quer integrar e quer criar esta rede entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, integrar médicos dentistas, estomatologistas, saúde pública, os higienistas orais, os enfermeiros e depois toda a parte também técnica e clínica de secretariado que necessitamos. Tudo isto para o bem-estar e a autonomia do utente. Criarem a proximidade, a integração dos cuidados, fazer uma excelente articulação dos centros hospitalares com os cuidados de saúde primários, haver
esta gestão e autonomia organizativa para, no final, haver ganhos em saúde para a população. Através de critérios de referenciação para as consultas, quer dos cuidados de saúde primários, quer as referenciações hospitalares, para no fim reduzir o recurso à urgência e também os custos de tratamentos, internamentos e abstinência laboral. E então o que é que nós precisamos? Nós atualmente temos médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde e eu coloquei aqui algumas áreas, eu penso que não vou fazer a asneira, acho que é aqui, exatamente, em que temos nos cuidados de saúde primários, na medicina dentária hospitalar, na medicina dentária militar, nos serviços prisionais, em clínicas do Ministério da Administração Interna, clínicas da Caixa Geral de Depósitos, todos estes médicos dentistas que exercem no Serviço Nacional de Saúde não têm uma carreira. Estão integrados de forma dispar, estão integrados com contratos, todos eles diferentes, que eu já vou explicar, mas não temos acesso a uma carreira. Para terem uma ideia, e só para falar um bocadinho aqui da realidade nacional, só há carreira de medicina dentária na região autónoma da Madeira, em que temos 18 profissionais que têm essa possibilidade. Depois temos aqui 55 profissionais que atualmente são técnicos superiores e depois temos os prestadores de serviços, que são mais ou menos 115, nós não temos noção de quantos são realmente, porque há tanta rotatividade, há tanta... É tão difícil sabermos onde é que existe um profissional a trabalhar, principalmente em centros de saúde ou em gabinetes de saúde oral, que é difícil reter esses profissionais e são eles que asseguram maioritariamente os cuidados de saúde primários nas unidades locais de saúde. Portanto, atualmente, com a autonomia das unidades locais de saúde, nós temos colegas que estão como prestadores de serviços, temos ainda colegas que estão contratados por uma contratação externa através de uma empresa também com prestação de serviços, temos colegas com um contrato individual de trabalho e temos colegas com contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, temos aqui um conjunto de realidades completamente diferentes. E há um princípio básico da nossa Constituição, que é trabalho igual, condições iguais. E nós não podemos permitir que tenhamos profissionais no Serviço Nacional de Saúde com diferentes realidades. A Associação Portuguesa de Médicos Dentistas dos Serviços Públicos tem reconhecido o esforço que tem sido feito até atualmente pelo Executivo, em que neste último mês estão a dar indicação às unidades locais de saúde para pelo menos regularizarem a questão dos colegas que estão com prestações de serviços. Eu estou com uma prestação de serviço e, portanto, posso falar da minha realidade, a minha unidade local de saúde está a fazer esse esforço e está o concurso acabou ontem, precisamente para regularizarem a nossa situação, para concorrermos para, então, um contrato individual de trabalho equiparado a técnico superior. Porque tudo isto é estranho num país em que é o segundo país da União Europeia com mais dentistas formados em 2022, mas, no entanto, um relatório da OCDE revela-nos que somos o terceiro país da União Europeia com mais necessidades dentárias não satisfeitas. Portanto, alguma coisa aqui não está bem. Se nós temos somos o segundo país com mais dentistas formados e o acesso aos cuidados de saúde oral da população não faz jus à quantidade de dentistas produzidos anualmente. E trazer-vos aqui alguns dados do Barómetro da Saúde Oral 2023 da Ordem dos Médicos Dentistas, em que nos diz que 59% da população tem falta de dentes e, por outro lado, quase 50% não tem nada a substituí-los. Portanto, isto tem um impacto muito grande na saúde geral destes indivíduos. E, olhando para este número, quase 67% da população portuguesa não sabe que o Serviço Nacional de Saúde dispõe de gabinetes de saúde oral nos cuidados de saúde primários. Vão sabendo que existe nos hospitais, porque às vezes recorrem aos serviços hospitalares, mas não sabem que existe no Serviço Nacional de Saúde. E porquê é que isto acontece? Ainda temos, infelizmente, um conjunto de iliteracia na área da saúde, porque muitas vezes não há projetos ou não há a comunicação assertiva para o utente e também
mais uma vez, temos aqui alguns dados que nos são preocupantes, que nós temos, por exemplo, no início de setembro, tínhamos mais de 30 consultórios dentários equipados, fechados, porque não havia profissional. E, para acabar, também relembrar que estamos, e como já hoje foi referido o Orçamento de Estado, nós estamos em plena, então, discussão do orçamento. Estes são dados referidos pela Ordem dos Médicos Dentistas, em que houve um aumento de 9% para o setor da saúde, mas 0% para a área da saúde oral. Então, o que é que nós defendemos? Defendemos a carreira especial em medicina dentária, um sistema organizacional no Serviço Nacional de Saúde e aumentar o acesso aos cuidados de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Convidava todos os elementos que fazem parte deste painel e ficámos à disposição realmente de alguma questão que alguém queira colocar. Eu agradeço que dirija a questão, sou eu que estou a falar, eu agradeço que dirija a questão à pessoa, se realmente for uma questão dirigida a uma determinada pessoa aqui do painel. Se for genérico, depois alguém irá responder. Bom dia, estão a ouvir? O meu nome é Mário Farinhol, sou médico de saúde pública aqui na ULS Algarve e também sou regente da cadeira do curso de Medicina de Saúde Integrada na Comunidade. Isto é um tema bastante, que me diz bastante, que me toca bastante. Uma das coisas que desde já felicitar a organização por uma mudança que parece simples, mas para mim é muito significativa, que é passar da palavra reformar o SNS para transformar o SNS. Isto, para mim, é nevrálgico. A pergunta que eu tinha mais era mais para o professor Sá Clarides, não sei se ele está presente, se vai estar integrado, e cada vez a saúde tem que ser mais uma perspectiva multiprofissional, multidisciplinar, integrada, integrativa e em que junta todas as várias componentes. Daqui há sempre coisas bastante difíceis, que é, para já, é a mudança de comportamento, que é difícil mudar, não é? A segunda é a organização, depois de entre todos conseguirem organizar. Eu vim agora do Congresso Europeu de Saúde Pública e houve lá uma grande componente de transformação dos sistemas de saúde, não é só em Portugal estão a atravessar, estamos com problemas, em toda a Europa, assim, só a Europa. E uma das coisas que lá a doutora Natasha Muscat, que é a diretora da OMS Europa, que dizia era transformar os sistemas de saúde, no pain, no gain. E isto é uma das coisas que nós acho que temos todos que ter aqui em atenção. A pergunta que eu fazia e o que havia lá é que muitas das vezes as coisas já começam a ser integradas, as pessoas começam a ganhar perspectivas, a integração dos vários, como aqui aconteceu, de juntar as várias profissões e multidisciplinaridade, muitas vezes parra é depois na parte política. E isso é que é uma das grandes coisas. Lá houve duas grandes comunicações, foi da parte da Alemanha, que investiram qualquer coisa como 70 mil milhões de euros, e esbarrou agora na parte política, parou. A Irlanda conseguiu fazer isso com um acordo entre os partidos políticos para isto poder evoluir. E o que faria aqui, já que o professor de Sá Clarides já perguntar mais para ele, que é uma pessoa dentro da área, e uma pessoa, um jovem, mas com uma longa carreira de pensador nos sistemas e organização dos sistemas de saúde e dos serviços, e a perguntar mais para ele é como é que ele vê essa oportunidade de conseguir juntar isto tudo numa altura em que as coisas evoluem muito rapidamente. Nós já não conseguimos viver num estado sólido, vivemos quase permanente num estado líquido, a inteligência artificial está a cair assim, está a entrar em todas as vertentes, e muitas vezes as reformas ou as mudanças levam muito tempo, e estamos sempre a perder tempo. Não sei, fica ao critério de cada um, acho que qualquer um pode dizer da sua parte, não é? E tem algum comentário, infelizmente o doutor Sá Clarides não está. Obrigada pela sua intervenção. Não me importo só de fazer um comentário, acho que o tema é pertinente ou seja, tudo o que nós falámos aqui, sejam bons exemplos ou não, depois se não existe um contexto em si de aplicação mais generalizado, acabam por ser só bons exemplos. E temos vários exemplos de projetos pilotos que são fantásticos, mas depois à realidade nacional acabam por não passar daí. E eu acho que é verdade o que diz, que muitas vezes, deste tipo de prova de valor que vamos fazendo enquanto profissionais e de exemplos acabam por esbarrar na questão depois da aplicação da política pública. Eu não tenho a certeza se nós não temos responsabilidade nisso.
Ou seja, a forma como nós também temos de trabalhar, pelo menos falo do meu lado, é provar esse valor, mas também mostrar a aplicabilidade em si e como é que vamos dar essas ferramentas para que a política pública seja aplicada. Eu digo isto porquê? Porque eu não acredito que da vertente política, se existir uma mostra do valor acrescentado, mais do que tudo, da aceitação da medida, infelizmente, do público em geral e das nossas classes profissionais em si. Porque muitas vezes há políticas que não são aplicadas por medo do alarme social que vai criar, seja na população em geral ou seja nas classes profissionais. Mais uma vez, porque muitas vezes estamos tão focados nos nossos desafios em si, que se é apresentada uma mudança transformacional ou que seja do sistema de saúde, toda a gente fica um bocadinho de pé atrás. O que eu digo é que tem de existir também uma mudança de paradigma na construção de políticas públicas, que é quase, de uma forma mais inteligente, de garantir que quando se tenta fazer uma mudança transformacional, ela parte da discussão por parte da base da sociedade. Isto é quase como desarmar a parte crítica, garantindo que a parte da construção em si da política é feita não num escritório em Lisboa, mas por parte da sociedade em si. E, portanto, eu acho que há capacidade de fazer isso. Nem sempre existe essa vontade, mas acho que temos todos um papel de tentar pensar. Tanto como às vezes nós pedimos aos políticos para serem mais técnicos na aplicação de políticas, nós temos uma responsabilidade de ser mais políticos e entender qual é que é a construção de uma política pública. Temos de pensar qual é o orçamento, quanto é que custa ao país e como é que vamos aplicar isso e dar também da nossa parte uma solução ao país. Agora já está. Ok, então bom dia a todos. Também agradecer à Fundação por ter vindo ao Algarve fazer esta conferência. E a minha pergunta é mais dirigida ao professor Sá Calarides, ou pelo menos a reflexão, que depois já de dar a sua resposta, acrescentando desde já que concordo muito com o que o colega acabou de dizer, ou seja, esta coisa de se andar sistematicamente a impor reformas de cima para baixo tem dado sempre mau resultado e, portanto, aqui no Algarve, e agora em concreto no Algarve, nós, e por isso a pergunta para o professor Sá Calarides, há cerca de 2 meses, 3 meses atrás, a senhora Ministra da Saúde anunciou na Comissão de Saúde que haveria uma proposta no Algarve de ser criado um sistema local de saúde. E, portanto, e um sistema local de saúde, depois assumido pela anterior administração do hospital, da OLS, que integraria os parceiros privados. Bom, isto significa que, mais uma vez, está a pensar em Lisboa uma coisa que nem sequer está de acordo com a lei, ou seja, a Lei de Bases da Saúde prevê a existência de sistemas locais de saúde sem parceiros privados, nesta perspectiva de que nas políticas públicas a saúde tem que existir em todas as políticas públicas, porque só assim é que se atinge a promoção da saúde e a prevenção da doença, reconhecendo que as escolas têm um papel fundamental, a segurança social tem um papel fundamental, as autarquias têm um papel fundamental em termos da habitabilidade, das condições de habitabilidade e naturalmente também relativamente à mobilidade das pessoas. Mas de repente houve-se a senhora Ministra da Saúde a fazer este anúncio para o Algarve. E, portanto, e é uma matéria que tem passado despercebido e hoje fomos confrontados aqui, mais uma vez, e o professor Sá Calarides tem-o dito variedíssimas vezes, que é os planos locais de saúde é aquilo que vai permitir atingirmos um dos objetivos, que é a esperança média de vida com qualidade acima dos 65 anos. E, portanto, esta era uma reflexão que gostava de fazer, e porque estamos no Algarve, e porque os algarvios não têm estado sequer a discutir isto, e a outra é o confronto que neste momento que existe, o confronto, ou nós estamos confrontados com, por exemplo, a existência de uma unidade local de saúde, que abrange todo o Algarve, que só foi, na minha opinião, construída ou assim designada pelo objetivo de rentabilizar recursos humanos, e por isso, de tal maneira, se rentabiliza recursos humanos que hoje encerra umas vezes a maternidade em Portimão, outras vezes encerra aqui, outras vezes encerra a pediatria em Portimão, outras vezes encerra aqui, e por aí fora. Ou seja, foi criada esta unidade local de saúde sem termos em conta a especificidade local de que, por exemplo, o Barlavento Algarvio e a especificidade
daquela zona do Algarve não é a mesma que do Sotavento Algarvio. E, portanto, aí está, medidas políticas públicas que são impostas de cima para baixo, com objetivos mais, na minha opinião, económicos do que do centrar o cidadão no centro da prestação de cuidados. E por isso era a pergunta para o Dr. Sá Clarides, no sentido de que me parece que a lei não permite a existência de sistemas locais de saúde da forma como a anterior administração da Unidade Local de Saúde do Algarve estava a propor, e que parece que a senhora Ministra aceitou de bom grado que pudesse vir a acontecer. Obrigado. Um bocadinho que na apresentação dele, ele também referiu que o Orçamento de Estado para 2025 pouco ou nada refere em relação ao bem-estar ou àquelas componentes do bem-estar em termos das populações ou da pessoa ou do centro da pessoa, que isso de alguma forma também nos leva a pensar que isto é tudo mais económico do que propriamente em termos de bem-estar, e o bem-estar, que nós sabemos, está ligado à saúde, que é o fundamental, digamos assim, da saúde. Porque nós falamos muito bem em termos de saúde e em termos da definição que é saúde, mas é um conceito tão abstrato que não é tão concreto, e até nos dá jeito que seja assim abstrato, porque assim, sendo abstrato, nós não temos políticas direcionadas de uma forma muito mais objetiva. E eu penso que acho que essa falha é a definição do conceito de ser bastante abstrato e, portanto, nós, de alguma forma, não ter políticas específicas. Mas eu concordo plenamente, mas a minha opinião pessoal que realmente o Sistema Nacional de Saúde deveria, ou melhor, a definição das políticas deveria começar por baixo, e todos nós aqui, acho que é transversal, pensamos nisso. Provavelmente teremos de fazer uma discussão pública, agora que nós também sabemos, eu falo empiricamente, é que a cidadania é pouco exercida por cada um de nós. Nós vemos nas eleições e nas votações, enquanto nós pedimos à população para se manifestarem, nós sabemos que é uma baixa taxa de participação das pessoas em termos oficiais, porque depois cada um dá a sua opinião. Nós sabemos que depois nas redes sociais há muitos comentários, né? Mas em termos oficiais, digamos assim, não sei se estou a ser errada ou se realmente estou porque contra mim também falo, né? Contra mim falo porque provavelmente também não participo porque eu não devia participar em termos destes fóruns importantes em relação à nossa forma de pensar e de dar soluções ou de dar alguma solução para algo que esteja menos bem. Não sei se alguns dos meus colegas querem intervir ou não em relação a isso, senão daqui a bocado começam-me a dizer está fora da hora, já passámos 5 minutos do tempo regulamentar, porque está previsto nós encerrarmos aqui 1:15, mas não quero de alguma forma fechar esta mesa se houver mais alguma questão que queiram colocar. Não sei se os meus colegas de painel querem intervir, doutora Natasha. Oi? Está ligado? Sim. Uma das coisas, acho que nos vamos todos reportar aqui à comunicação do professor Sá Clarides, que de facto foi absolutamente brilhante e trouxe aqui alguns aspectos absolutamente centrais para esta discussão. Um dos aspectos que ele trouxe e que efetivamente me preocupa, só relembrar que eu sou médica de família, trabalho numa unidade de saúde familiar em Tavira, aquela ideia, aquela frase em que ele reforça que temos que ter utentes, pessoas, o seu centro de saúde com o apoio dos cuidados hospitalares. O que me parece, aquilo que eu tenho sentido é que nesta organização nós estamos quase que a eliminar o conceito de centro de saúde. Ouvimos falar em unidade local de saúde com as suas unidades hospitalares e as suas unidades de cuidados de saúde primários. Não sabemos muito bem qual é o papel dos agrupamentos de centros de saúde neste processo. Parece que já quase temos medo de falar em centro de saúde e, portanto, acho que é uma coisa que sinceramente me preocupa, porque a maneira como eu vejo os cuidados de saúde no fundo, é muito compatível com aquilo que o professor Sá Clarides aqui apresentou. Acho que sim, que temos que ter
pessoas o seu centro de saúde e com apoios, quando necessário e quando indicado, dos cuidados hospitalares. E, portanto, parece-me que é importante nós, nomeadamente aqui, a nível nacional, seguramente que temos que estar sempre a pensar estas questões da organização da saúde e, portanto, o papel das ULS parece-me que temos que continuar a discuti-lo. Mas aqui, do ponto de vista regional, se calhar penso que, de facto, profissionais de saúde, a população civil, temos que continuar a discutir se efetivamente este gigante que é o ULS Algarve faz sentido para a melhor prestação de cuidados aqui na nossa região. Obrigada. Acho que é uma discussão aberta e penso que é no interior de cada um de nós pensamos dessa mesma forma, porque pronto. Não sei se alguém quer intervir mais. Doutora Ana Paula? Não? Doutora... Portanto, se assim não for, damos por encerrado este painel. Agradeço a todos os participantes que realmente fizeram excelentes intervenções. Foi uma honra para mim moderar esta mesa e agora deixo aqui à nossa organizadora em relação ao passo seguinte. Sim.